Meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nesta hora eu quero compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Eu quero ler o texto de Gênesis, capítulo 24, versículo 55. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 24, versículo 55. Diz assim: Então disseram o seu irmão e a sua mãe: Fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irás. Ele, porém, lhe disse: Não me detenha, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho, e deixe-me partir, para que eu volte ao meu Senhor. E disseram-lhe: Chamemos então a donzela, e a perguntemos. E chamaram a Rebeca e disseram: Irás tu com este varão? E ela respondeu: Irei. Meus amados, essa passagem, essa história, fala sobre o casamento de Isaac com Rebeca. Mas antes de entrar efetivamente no texto, eu quero fazer um comentário aqui com os irmãos. Toda a passagem bíblica, principalmente do Velho Testamento, ela tem um objetivo de apontar para o Senhor Jesus, um objetivo profético. Então toda história que você vai ler no Velho Testamento, se você estiver na paz de Deus, na comunhão, você vai conseguir enxergar o Senhor Jesus. Ou até mesmo você consegue enxergar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade. E é isso que nós vamos falar daqui a pouco aqui. Então o Velho Testamento, ele aponta principalmente para a vinda do Senhor Jesus, para quando o Senhor Jesus veio a primeira vez na Terra, como um homem. Então quando você lê no Velho Testamento, exemplo, sobre sacrifício, sobre cordeiro, altar, todos esses textos apontam para o Senhor Jesus. E nesse texto que nós lemos aqui, a história de Isaac e Rebeca, começa com Abraão. Abraão, pai de Isaac. Abraão, pai da fé. Muitos o conhecem por isso. Abraão, ele chama o seu servo mais antigo, chamado Eliezer. Eliezer era seu mordomo, seu servo, sua casa, mais antigo. Ele fala assim: olha, Abraão já estava velho, né? Quase morrendo, e tinha uma preocupação no coração dele com quem que Isaac ia se casar. Ele tinha essa preocupação. Então ele chama esse servo, chamado Eliezer, lá no capítulo 15 de Gênesis, fala sobre Eliezer, sobre esse servo. Ele fala: olha, eu quero que você busque para o meu filho uma esposa da parentela, ou seja, o mesmo sangue. Porque eu não quero que meu filho se case, né? Dizer assim, com qualquer uma. Eu quero que meu filho se case com alguém que tenha o mesmo sangue da minha parentela. E Eliezer então vai e cumpre o desejo do pai, do Abraão. Ele sai, ele viaja, e no meio do caminho ele faz um voto com Deus: olha, aquela que dê água para mim e dê água aos meus camelos, será essa, Senhor. Esse é meu voto. E a palavra diz que quando ele acabou de fazer aquele voto, apareceu Rebeca, que veio tirar água no poço. E aconteceu tudo o que ele pediu a Deus, todos os sinais que ele pediu a Deus, para qual seria a esposa que ele levaria para Isaac, aconteceu. E ele contou a Rebeca sobre esses sinais, e falou: não, é você que Deus separou para o meu servo, para o filho do meu servo, no caso Isaac. Rebeca entendeu, e eles foram conversar com a família da Rebeca. E quando Eliezer chega na casa daquela família, ele explica tudo o que aconteceu.
E aonde que chega o ponto que nós lemos. Chegou a hora da Rebeca ir despedir da sua família e ir. Mas quando chega esta hora, os parentes da Rebeca tentam impedi-la. Não, fica mais um pouco. Está cedo ainda, né? A gente fala, está cedo, não vai embora agora não, está cedo ainda. Aí ele fala, ó, não me detenhas, porque tudo que eu pedi ao Senhor está se cumprindo. Tudo que eu conversei está se cumprindo. Então, não faz nada, não me atrapalha não me detém, deixa eu ir embora. Deixa eu cumprir o propósito de Deus e o propósito do meu Senhor, Abraão, que pediu. Aí ele chama a Rebeca e pergunta a ela, você quer mesmo ir lá? Você quer ir com ele? Você acredita? Seu coração é isso mesmo? Você quer? Ele falou assim, irei, quero isso mesmo. Então esse é o resumo histórico. Esse é o resumo histórico. Agora eu quero passar para os irmãos o profético. O que isso tem a ver com a vida, com as nossas vidas hoje? O que isso tem a ver com a eternidade de Deus? Com a eternidade, com a salvação? Olha só. Eu comecei falando que todas as histórias as passagens, as histórias do Velho Testamento têm um sentido profético. E que aqui nesse texto, nessa história, tem um sentido profético também. Do Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, o tipo de Deus Pai é Abraão, que é o Pai, que governa, que decide, é o que fala. É o Pai, é Deus Pai. Filho, Isaac, Jesus. E o Espírito Santo, Eliezer, é o servo Eliezer, que é tipo do Espírito Santo. Então Abraão é tipo de Deus Pai, Jesus, Isaac é tipo de Jesus, que é o Filho, e Eliezer é tipo do Espírito Santo de Deus, aquele que trabalha nos corações, que vai até o homem levar a mensagem do Senhor. E a Rebeca é tipo de quem? Rebeca é a igreja fiel que vai subir para a eternidade, que vai encontrar com Jesus. É a igreja que está se preparando para ser salva. Hoje, o Espírito Santo é que prepara esta igreja para ser salva, para encontrar com Jesus. Porque lá em Apocalipse diz, fala das bodas do Cordeiro. Haverá uma festa, haverá um casamento. E na Bíblia existe 3 tempos. Existe o tempo do Pai, o tempo do Filho e o tempo do Espírito Santo. Todos esses 3 tempos têm um objetivo só: a salvação da vida do homem pecador, a salvação da minha alma e da sua alma. Esse é o único objetivo. O tempo do Pai é o tempo do Velho Testamento. O tempo do Filho é quando Jesus vem como um homem neste mundo. E ali estabelece o seu ministério nos evangelhos que nós conhecemos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus morre na cruz, ressuscita. Depois de ressuscitado, ele aparece somente aos seus discípulos, com exceção de Paulo, mas Paulo viu ele também, por isso que é apóstolo. Paulo não teve uma visão de Jesus. Jesus apareceu a Paulo. Não, é diferente. Depois, no outro vídeo, eu explico melhor. Então, termina o tempo do Filho, mas antes de Jesus subir ao céu de novo, ele fala: não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador para estar com vocês até a consumação dos séculos. Ou seja, o Espírito Santo. Aí em Atos se cumpre isso. O dia do Pentecostes, a descida do Espírito Santo, que está com a igreja até hoje. Por que até hoje? Porque Jesus não voltou ainda para buscar a igreja fiel. Então, de lá de Atos,
né, que foi a descida sem medida do Espírito Santo, é o Espírito Santo que está operando até hoje na igreja. E Rebeca, que eu falei tempo atrás, Rebeca é tipo da igreja, porque ela está sendo preparada pelo Espírito Santo. Deus Pai estabelece o projeto de salvação para a vida do homem, que em todo o Velho Testamento veio se cumprir no Filho Jesus, que veio derramar seu sangue na cruz para dar salvação à vida do homem, que ele morre e ressuscita. Aí um detalhe muito importante, falei com vocês dos sacrifícios que apontavam para Jesus. Lá em 1 João fala sobre isso. Quando João Batista vê o Senhor Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, tudo se cumpre nele, porque no Velho Testamento havia sacrifício, derramamento de sangue para perdão dos pecados. Mas quando Jesus vem ao mundo, ele morre e ressuscita, ele tira o pecado do homem. Então ele é o sacrifício perfeito de Deus. Aí Jesus morre pela sua vida e pela minha vida, para nos dar salvação. Depois que nós alcançamos a salvação do Senhor, porque a salvação ela não é salvo uma vez, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação nós aprendemos que é ato e processo. E no processo você precisa do Espírito Santo na sua vida. Eu preciso na minha vida, porque senão eu vou cair. E quando eu estiver caído, quem vai me levantar? Se eu não tiver o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo já direciona justamente para você não cair. Entendeu? Porque é o Espírito Santo que está preparando a igreja para o encontro com o noivo, que é Jesus. E como que ele prepara? Ele prepara seguindo o projeto de salvação do Pai. Deus Pai estabeleceu um projeto de salvação, e agora que veio se cumprir no Filho, e agora o Espírito Santo prepara todos aqueles que aceitam esse projeto de salvação para um dia ir para o céu. Se não for no arrebatamento, se eu morrer hoje, se eu morrer com Cristo, Jesus voltou para mim, e eu vou encontrar com Ele na eternidade. Então, como que o Espírito Santo prepara a minha vida e a sua vida? Está aqui nesse texto, mas nós só alcançamos pela revelação. Olha só um negócio interessante aqui. Quando Eliezer sai da casa ali de Abraão e vai cumprir o propósito do coração de Abraão para ir buscar uma noiva para Isaac, ele não vai despreparado. Ele vai preparado, ele leva que fala no 24, capítulo 24, versículo 53, fala assim: e tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro, e vestidos, e deu-lhes a Rebeca, e também deu coisas preciosas a seu irmão e sua mãe. O Espírito Santo tem todos os recursos para você, para mim, que aceitamos o Senhor Jesus. E se você também quiser aceitar, você também vai receber esse recurso do Espírito Santo. Aqui as joias, aqui os vestidos, fala veste de salvação, ouro, poder de Deus na sua vida, coisas preciosas, os dons espirituais. O Espírito Santo tem todo o recurso para nós caminharmos. Antes de ele voltar com a Rebeca, ele deu todo o recurso para ela encontrar com o noivo. Entendeu? Ela não foi de qualquer jeito. Ela trouxe as coisas. É o Espírito Santo que traz as coisas para a igreja. É o Espírito Santo. Jesus fala: Espírito Santo, enviarei outro Consolador. É o Espírito Santo. Ele consola, ele cura, ele que leva o homem a Jesus. Entendeu? Então, essa história fala justamente disso. De uma igreja que está sendo preparada pelo Espírito Santo para encontrar com Jesus, as bodas do Cordeiro. Lá em Apocalipse fala disso. Entendeu? Então, o Velho Testamento da Bíblia é todo revelado, é todo inspirado pelo Espírito Santo, o próprio Espírito Santo. Ele que inspirou esses textos, essas histórias, para mostrar
por revelação, o Senhor Jesus na vida do homem, para gerar salvação. Porque haverá uma festa, haverá um encontro, um casamento, a qual a igreja estará para sempre na eternidade com o Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus.